Olá, sou a Rosana Cláudia Santos, sou psicóloga. Estou engajada com pais e mães que têm filho no processo da adolescência para efetivamente entrarem nesse mundo jovem, conhecerem detalhes importantes, práticas educativas direcionadas sem perder sua autoridade. Nessa semana eu estou trazendo uma série de 3 vídeos onde eu falo sobre 3 pontos importantes do processo da adolescência. Eu trato sobre puberdade, pré-adolescência e adolescência. E hoje é a parte 2, onde eu falarei sobre pré-adolescência, para que você possa entender alguns detalhes importantes desse movimento dentro do processo da adolescência do seu filho. E quando é possível entender detalhes tão sutis, fica muito mais facilitado entender em qual movimento o filho está, o que exatamente está acontecendo nesse movimento, nessas transformações, e a partir desse entendimento, desse conhecimento, ter aí prática educativa que realmente favoreça a uma adolescência bem-sucedida, a uma condição de ter harmonia também nas práticas educativas com esse filho jovem. Então eu já tratei na parte 1 sobre puberdade. Se você não assistiu, o vídeo está aqui no meu canal, ou na minha página de Facebook, ou no YouTube. Volte depois, assista a parte 1 para que você tenha esse entendimento. Mesmo que você tenha um filho já muito maior, já esteja no meio ou final do seu processo de adolescência, será importante entender sobre esse movimento de transformações, porque isso faz com que você então alinhe os seus pensamentos em entendimento sobre tudo que vai acontecendo com seu filho. Há algumas coisas tardias acontecendo, outras de modo mais precoce, e você poderá entender se ainda tem alguma lacuna a ser fechada na sua prática educativa em relação aos desenvolvimentos do seu filho. Então hoje eu trato aqui sobre a pré-adolescência. O nome já diz pré é algo que antecede. Então, antecede a adolescência propriamente dita. É um momento de movimento antes que se inicie a adolescência. O filho começa em meados dos seus 10 anos a puberdade e logo em seguida vem a pré-adolescência. Quase que não dá para fazer a separação entre os dois. É uma separação muito sutil, quase imperceptível, porque assim que se inicia a puberdade, os movimentos da pré-adolescência começam a estar ali também fazendo parte desse movimento de desenvolvimento do filho. As transformações fisiológicas, biológicas, começam com o marco da puberdade e depois, logo em seguida, conforme tudo isso vai ficando mais evidente, ocasiona do filho já entrar em sua pré-adolescência. É uma coisa muito enroscadinha, engajada, uma coisa com a outra ali. Mas a gente faz uma definição para efeitos didáticos e ter um pouco mais de clareza do que é que então exatamente está acontecendo, em que ponto exato o meu filho está. Então a gente pode, para efeitos didáticos, dizer que por volta dos 11 anos até seus 12 anos e meio, o filho está vivenciando a pré-adolescência. Então a puberdade teve início aos 10 anos, todo o aflorar do desenvolvimento teve início, e de 11 até 12 anos e meio, de forma entrelaçada com todas as transformações da puberdade que ainda vem acontecendo, surgem também a parte do desenvolvimento da pré-adolescência, onde suscita, emerge ali uma série de pensamentos e sentimentos, toda uma questão emocional, uma questão afetiva que começa a ser aflorada justamente por conta de tantas transformações fisiológicas. Então é importante que você entenda que na puberdade ficam mais evidentes as transformações físicas, o biológico, o fisiológico, e na pré-adolescência muito mais evidente as transformações psicológicas. Então, em atenção a isso, nós podemos perceber a instabilidade emocional que começa a surgir. Esse jovem começa a querer respeito dos outros, em contrapartida ainda não aprendeu a respeitar o outro da maneira certa, coerente. E aí entra em ação a mãe ou o pai para acertar os ponteiros ali de como é que um respeita o outro, invadir o espaço do outro. Esse jovenzinho começa a querer privacidade, começa a querer ter suas coisas mais privativas, então exige um respeito também com suas coisas, mas na mesma medida não aprendeu a respeitar o
outro ainda. Então essa instabilidade da privacidade, do respeito, precisa ser acolhida pelo pai e pela mãe, e o direcionamento precisa acontecer. Um outro ponto é a necessidade de se sentir aceito, porque ele está tão diferente, o corpo está diferente, a cabeça, os pensamentos, os sentimentos estão tão diferente, que começa a observar as interações sociais, as pessoas, familiares, amigos, e começa a perceber que ele está muito diferente de todo mundo. Há um sentimento de que, eu sou diferente, eu estou diferente. É um sentimento de incoerência dentro dele, algo que não está muito legal. Então a necessidade de se sentir aceito. É como se, eu não estou muito bonito, eu não estou adequado, eu não sei se gostam de mim, eu estou diferente, eu não sei se as pessoas gostam disso, olha meu rosto, olha meu corpo. Até porque durante a pré-adolescência, as transformações fisiológicas ainda não estão completadas. Elas estão ali no auge de suas transformações, suas modificações. Tudo está muito mais aparente. Então a necessidade de se sentir aceito, ela é grande, ela é imensa, porque o próprio jovem, ele mesmo não se aceita ainda. Ele olha no espelho e não gosta do rosto, não gosta do queixo, da orelha, do nariz, do cabelo, não gosta do seu tamanho, ser baixinho, ser alto, ser gordinho e magro, o cabelo está diferente. Então é uma época em que os cortes de cabelo são os mais variados possíveis. Tem jovem que quer clarear o cabelo, o outro quer escurecer, um quer deixar ficar comprido, o outro quer cortar tudo. Então assim, não se sabe exatamente o jeito que quer ser, porque nem o próprio jovem tem a sua própria autoaceitação ainda. Então a necessidade que se sinta aceito, ela é grande, porque está passando todo por uma modelagem nesse quesito. Então há sentimentos muito difíceis sobre essa autoaceitação e também com a necessidade de ser aceito onde ele está. Seja na família, na escola, com grupos de amigos. O outro ponto é o medo de ser diferente das outras pessoas, porque como essas transformações ainda estão no seu auge acontecendo, há um medo de que quando tudo isso acabar, ele vai ficar sendo uma pessoa totalmente diferente e que não vai se encaixar, a sua aceitação não vai ser tão adequada. Então percebe que uma coisa está atrelada à outra, vindo já um outro ponto, que é a questão da autoestima. Eu acabei de dizer há pouco que a autoaceitação está com complicações, que a autoaceitação está com complicações, a autoestima também está vivendo ali um checkmate, uma situação onde não sei se sou bonito o suficiente, não sei se me amo o suficiente, não gosto de mim. Então roupa, quando vai vestir uma roupa, parece que nenhuma roupa serve, não tem roupa, não tem sapato. Os membros superiores e inferiores, os pés, por exemplo, crescem de maneira muito rápida. E aquele sapato tão lindo que servia o mês passado, esse mês não serve mais e ficam bronqueados. Aquela roupa ficou curta, ficou apertada. Tudo está em movimento. Então é muito importante que o pai e a mãe percebam tudo isso para dar o acolhimento necessário. Quanto mais acolhimento, quanto mais, ajuste na prática educativa, se colocando ali na abertura para as expressões, da maneira que o jovem conseguir, porque está tão embaralhado de pensamentos, sentimentos nessa pré-adolescência, que ele não saberá escolher as melhores palavras para falar sobre tudo aquilo que o está incomodando. Então, quando encontra a abertura em seu pai, em sua mãe, para falar de qualquer jeito, porque ele vai falar de um jeito bagunçado e até mesmo de um jeito errado sobre todas essas coisas, se há a abertura, fica mais tranquilo. Bom, eu não sei falar, não sei explicar, mas eu posso dizer que eu estou destemperado aqui, posso falar que eu estou bravo, estou nervoso, estou, com raiva, porque minha roupa não serve, eu me sinto feio, não me sinto bem, não me sinto legal. E em relação às meninas, nessa fase da pré-adolescência, as meninas então são muito mais altas, muito mais cheinhas do que os meninos nessa época. Os meninos estão mais franzinos, ainda estão mais baixinhos. Se você observar, às vezes, jovens de 11 anos, 12 anos, e comparar a menina com o menino, você vai perceber, a menina parece que amadureceu, que cresceu, e aí costumam dizer que as meninas amadurecem muito mais cedo que os meninos, até porque
conforme eu expliquei na parte 1, muitas vezes a menarca aparece primeiro e o menino, o seu marco de que as questões hormonais já estão mais amadurecidas é na questão da primeira ejaculação, que vai acontecer um pouco mais à frente, às vezes até com seus 13, 14 anos. Então veja que isso tudo vai oscilando, a gente separa idades mais para efeito didático, mas uma coisa está entrelaçada na outra e tudo isso vai dependendo do nível maturacional de cada pessoa. Afinal de contas, cada pessoa é única, o filho é único. Então a gente vai definindo essas idades para efeito didático, mas precisamos entender de forma reforçada aqui que tudo isso é uma modulação em desenvolvimento. Cada ser humano, sendo único, tem o seu princípio de desenvolvimento, mas cada um vai ter o seu próprio desenrolar. Então não significa que 11 anos, 12 anos tem que ser efetivamente somente a pré-adolescência. Geralmente sim, mas exige um maturacional, um grau de amadurecimento favorável, para depois a adolescência ter seu instalar a partir dos 12 anos e meio, 13 anos. Então, dentro de uma normalidade, pensando aqui no efeito didático, nós separamos essas idades para que você, mãe e pai, compreenda como é que as coisas acontecem. Mas tem menarca das meninas que às vezes acontecem de forma tardia, aos 14, 15 anos. E tem também ejaculação, todos os padrões da sexualidade, o desenvolvimento maturacional hormonal masculino, que vai acontecer aos 13 ou somente aos 15 também. Então a puberdade teve início e para efeito didático entendemos pré-adolescência aos 11 e 12 e vamos depois entender a adolescência, que eu vou explicar na parte 3, a partir dos 12 anos e meio, 13 anos. Mas essas transformações, elas vão percorrendo todo esse caminho até que tem o ápice da adolescência propriamente dita, onde todas essas transformações já ficaram mais completadas. De maneira mais cedo, isso acontece nas meninas e mais um pouco à frente na sua idade, acontece nos meninos. Então, disse, como eu estava dizendo, que as meninas são mais amadurecidas justamente porque muitas coisas acontecem primeiramente com as meninas, com as mulheres. Elas estão um pouco mais adiantadas nas transformações fisiológicas, mas ainda vai depender de pessoa para pessoa. Então, é possível observar que quando lá mais à frente, aos seus 14, 15 anos, as meninas já cresceram, já organizaram seu corpo de maneira a ter suas curvas mais femininas, já mais favorecidas. Então, primeiramente acontecem mais transformações com a menina e depois, por volta dos 13, 14 anos, as transformações mais evidentes nos meninos começam realmente a serem mais visíveis. Então, principalmente quando percebemos no menino, lá seus 15 anos, a questão do pomo de Adão, a voz sendo modificada, o estirão masculino que vai acontecer bem mais à frente, no meio da época da adolescência. Mas precisamos entender que tudo isso vai sendo modelado, uma coisa engajada com a outra. E nesse formato da pré-adolescência, o que o pai e a mãe mais precisa ter entendimento é que justamente há uma dificuldade em lidar com essas transformações, com esse próprio auto-amor, com essa própria autoaceitação e a autoestima que fica nesse checkmate, precisando de acolhimento, de asseguramento e até mesmo de proteção de seu pai e de sua mãe. Então, quanto mais abertura o pai e a mãe oferecem a seu filho, mais fácil fica passar por esse período de transição entre a infância e a adolescência. A puberdade, a pré-adolescência é uma subfase, são duas subfases que tratam de todo esse processo da adolescência, ou seja, o filho está sendo levado a ser um adolescente, sendo levado a uma fase maior e mais longa, porque depois essa adolescência vai ser estendida até seus 17 anos. Então, para que fique muito bem registrado para você que é pai e mãe, entenda as necessidades psicológicas, emocionais, afetivas, necessidade de asseguramento, de proteção e principalmente de acolhimento, de estar ao lado desse filho para que ele entenda que ele não está sozinho, que o que ele precisar falar, se expressar, ele encontre esse porto seguro justamente em seu pai e em sua mãe. E isso sim
é que fará toda a diferença para essa prática educativa, você poder estar realmente dentro do mundo jovem do seu filho para dar os direcionamentos necessários a cada momento conforme eles surgem. Então eu encerro aqui a parte 2. Eu espero que esse assunto tenha lhe servido e se realmente foi importante para você, com certeza será importante para outros pais. Compartilhe esse vídeo com a sua lista de contatos, que certamente vai abençoar outras vidas. Não esquece de curtir, de dar o seu joinha aí, porque isso fortalece todas as divulgações das minhas postagens gratuitas também a outros pais. E você se inscreva, curte, segue todos os meus canais no YouTube, Facebook, Instagram, porque sempre tem um conteúdo importante para você. E nos vemos no terceiro vídeo, a parte 3, sobre essa série onde eu trato sobre puberdade, pré-adolescência e adolescência. Não esquece que seu filho é um diamante e você é pai ou mãe que lapida diamante. Você é um diamante que lapida diamante.